Som, testando, 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 som, 2, teste, teste, 1, 2, som. Bom dia a todos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a este lugar de adoração, de culto ao nosso Deus. Bem-vindo a todos que nos visitam nessa manhã, é uma alegria ter vocês conosco. Amém? Vocês já se sentaram, mas eu vou pedir a gentileza de se levantarem novamente por 1 minuto, só para me ajudar a cumprimentar e dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, especialmente os nossos visitantes. Então vire para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, fala para ela, muito bem-vinda, Deus te abençoe nesse dia, uma alegria ter você aqui. Tem mais gente aí perto de você, saúde. Dê uma atenção especial para os nossos visitantes, a gente se alegra com eles. Amém. Muito obrigado por sua ajuda, pode sentar-se. Glória a Deus. Tinha um aviso da Rayane, mas acho que o juvenil, né? Acho que era para o juvenil sair, acho que o juvenil já saiu, né? O juvenil está tendo aula aqui no mezanino, então, se tiver alguém por aí, pode ir até lá. Amém. Meus irmãos, uma alegria estar com vocês nessa manhã, para esse momento de culto ao Senhor. Domingo passado não estivemos, vamos participar do culto lá na igreja em Campinas. Estou vendo aqui o Fernando, sua esposa, né, da igreja de Campinas, bem-vindos. Estivemos com eles lá, realizando a posse do pastor Paulo Pedroso, né? E perdemos também o momento da celebração de renovação dos votos do Hendrick e da Sol, feito pelo pastor Luiz, né? Mas tivemos também a alegria de poder encontrar com o pastor Luiz no sábado à noite e conversar um pouco, né, nos alegrar mutuamente. E hoje, aqui com vocês, eu gostaria de, antes de mais nada, cadê a Érica? Aqui, a Érica, né? Eu quero expressar aqui, fazer menção e expressar os nossos parabéns para a Érica, que se formou no curso de bacharel em teologia. Isso mesmo, vamos aplaudir. Parabéns, Érica, né? Houve formatura da faculdade TFSA, lá em Londrina, na sexta-feira à noite. A Érica e mais alguns irmãos da igreja Hollins participaram. Inclusive tinha um irmão lá de Campo Grande, né, o Marcos, né? Então, parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. A Bíblia diz assim que a gente se alegra com aqueles que se alegram, né, irmãos? E chora com os que choram. Então é o momento de nos alegrarmos com a Érica. E para continuar, quero convidá-los para um tempo de meditação aqui na Palavra de Deus. O título da mensagem que eu quero trazer à Igreja do Senhor nessa manhã é Pedras Vivas na Casa de Deus. E eu quero pedir que você ore comigo. Vamos preparar o nosso coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Muito obrigado. E receber do Senhor, né, toda a direção que Ele quer nos dar nesse dia. Amém? Amém. Comece esse momento agradecendo por estar aqui, agradecendo porque
Ele está aqui, né? A presença dele é viva, é real entre nós. Isso enche o nosso coração de maneira especial. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. O Senhor nos envolve com a sua graça. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. O Senhor tem nos dado mais uma semana de vida, de saúde, tem nos sustentado, fortalecidos. Obrigado pelos irmãos que nos visitam hoje, é uma alegria recebê-los. E juntos agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra e sermos edificados por meio dela. Tua palavra, Senhor, é a verdade, e a verdade nos liberta. A Tua palavra é a verdade, e a verdade nos santifica. E nós nos expomos à Tua palavra com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos, totalmente receptíveis àquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Espírito de Deus, nós damos total submissão ao Senhor. Nos colocamos debaixo da Tua liderança, pedindo que o Senhor fale conosco, nos abençoe, que toda sofisma e altivez se renda ao conhecimento de Cristo. E em nome de Jesus, toda dureza do nosso coração seja confrontada. Em nome de Jesus, todos os bloqueios da nossa mente, toda desatenção e distração repreendida, em nome de Jesus. Nós queremos assumir agora aquela posição de que Maria assumiu, de estar aos pés do Senhor Jesus e de ouvir os seus ensinamentos. Portanto, fale conosco, nos abençoe, nos edifique, use a minha vida como um vaso nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus nós oramos e nos rendemos ao Senhor. Amém e amém. Temos um aviso aqui, irmão, só um minuto. É proprietário do veículo Fox, placa DWN 8A09, está estacionado aqui na esquina, na frente da casa aqui do morador. Ela pediu para retirar, por favor. É Fox DWN 8A09, Fox Prata. Tá, acho que não é. Obrigado, Edson. Como vocês sabem, desde o início de janeiro, nós demos início a uma obra de reforma e construção aqui na igreja, né? E segundo alguns relatos, desculpa se eu estou errando os números, tá? Mas parece que essa obra já estava sendo pensada, planejada, desejada há cerca de 40 anos. E depois desse tempo de oração, depois de muita conversa, de muito planejamento, de muita discussão, também de economia e de atender todos os critérios legais, graças a Deus, iniciamos a obra, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Bom, infelizmente, no decorrer desse tempo todo, o custo da construção, ele subiu de maneira exponencial. E apesar de todo o esforço da igreja para formar um caixa, para financiar essa obra, demos início à obra com apenas 40% do valor necessário. Não é isso, Hugo? Né? Os irmãos terem uma ideia, o orçamento da obra ficou em 7 milhões. Né? E nós demos início à obra com cerca de 3 milhões. Mas, como nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos, né, irmãos? Como nós confiamos em Deus e não nas nossas capacidades, pela fé e crendo no agir sobrenatural do Senhor, para suprir todas as nossas necessidades, nós iniciamos essa obra, crendo que, em nome de Jesus e no tempo de Deus, ela será concluída para a glória do Senhor. Amém. Então eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos
todos que nesse tempo todo, não só agora que a obra iniciou, mas nos anos que antecederam, todos que oraram, todos que trabalharam, todos que ofertaram para montar esse caixa e para a realização dessa obra, que é um sonho da igreja. Muito obrigado a todos. E ao mesmo tempo eu quero aproveitar esse momento para desafiar a nós hoje, a geração presente, que nos dediquemos ainda mais ao trabalho, às orações, dediquemos nas nossas ofertas, para que de fato, com a graça de Deus, nós possamos concluir essa obra para a glória do Senhor. Eu estou falando tudo isso, irmãos, mas a minha mensagem hoje, ela não tem a ver com essa obra que nós estamos realizando aqui. Essa obra aqui é nossa, né? O que eu gostaria de falar aos irmãos nessa manhã é da obra que Deus está realizando em nós. É daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida e na vida da igreja, da nossa comunidade. Porque, num certo sentido, nós entendemos que essa construção física, essa construção material, é uma metáfora, é uma figura de uma construção espiritual que Deus está fazendo na sua igreja. Ao mesmo tempo que nós estamos construindo uma obra física e material, Deus está construindo uma obra invisível aos olhos humanos, em cada um de nós, e na vida de todos, como grupo, como comunidade. E não é difícil da gente fazer esse paralelo. Imagina que essa obra aqui, como eu disse, é fruto de muito sonho, é fruto de muita conversa, de muito planejamento, de muito esforço, de muito investimento. Mas também a obra de Deus, que é uma obra espiritual, né? É fruto também de um sonho, de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Aqui, o projeto e a execução do mesmo é feito por homens, mas na obra espiritual, Deus é aquele que projetou, Deus é o arquiteto, o engenheiro, Deus é o executor da obra. É Ele que está fazendo. E Ele está operando e se movendo na vida de todos nós. Eu quero convidá-los para a gente ler um texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 ao 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia. Melhor dizendo, irmãos, vamos fazer aqui uma leitura responsiva, uma leitura intercalada. Já que o texto é longo, vocês vão me ajudar a ler. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês leiam juntos os versículos pares, tá bom? Mesmo que haja versões diferentes, não tem problema. Ok? Vamos lá, abriram aí? Vou começar então. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Isso é mesmo, bom ensaio. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vocês, como pedras que vivem,
são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Obrigado pela ajuda. Meus irmãos, ao longo dos anos, erroneamente, nós aprendemos que o prédio no qual nos reunimos para cultuar a Deus, para fazer as nossas atividades, é a igreja. Mas não é. A Bíblia nos ensina que a igreja é um grupo de pessoas que foram salvas por Cristo e que, independentemente do lugar onde se reúnem, elas se reúnem para servir a Deus, para cultuar ao Senhor. Elas estão unidas, basicamente, sobre a obra de Cristo, unidas pelo amor, laços de amor e fé, e em comunidade trabalham a favor da expansão do reino de Deus na terra. E, na verdade, o termo original, na língua original, igreja ou eclésia, eclesia, alguns assim o dizem, se refere a uma assembleia, um grupo de cidadãos que eram chamados fora da cidade, para que em reunião tratassem sobre os assuntos da cidade. E Jesus usou esse termo para falar da Assembleia dos Santos, de todos aqueles que foram salvos, remidos pelo poder do seu sangue. E que agora, em comunidade, adoram a Deus, servem a Deus, cumprem os propósitos de Deus aqui na terra, sendo a família de Deus, do qual Jesus Cristo é o nosso irmão primogênito. A Bíblia usa muitas figuras para falar de igreja, A Bíblia usa, por exemplo, a figura do corpo, a figura da família, a Bíblia usa a figura da casa, a Bíblia usa a figura da noiva, a Bíblia usa a figura do rebanho de ovelhas, a Bíblia usa essa figura de uma nação, e a Bíblia também usa a figura de um prédio, de um edifício. E é dentro dessa analogia bíblica que a Bíblia nos fala que a igreja, não o prédio, mas a comunidade, é a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus é adorado. E essa figura, meus irmãos, vem do Antigo Testamento. Porque desde Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, uma das primeiras instruções que o Senhor ele dá a Moisés e ao povo era a construção de uma tenda chamada tabernáculo, com móveis específicos
dimensões específicas dadas pelo Senhor, com significado de cada móvel, de cada mobília, que era parte e de todo o ritual de culto que acontecia dentro daquela tenda. Tudo aquilo tinha um simbolismo, tudo aquilo era uma tipologia que apontava para um só lugar: a presença de Deus entre o povo. E depois do tabernáculo construído por Moisés, quando Deus estabelece Davi como rei de Israel, Davi ele tinha uma gratidão tão grande a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele, e como era um adorador por excelência, o sonho de Davi foi construir uma casa para Deus. Porque ele olhava para a tenda, para o tabernáculo, e falava assim: mas eu habito num palácio. Como pode o grande rei, o Senhor dos senhores, habitar numa tenda? Está errado isso. Vou construir uma casa. E ele se prepara para isso. E até que Deus diz para ele: não, Davi, você não vai construir uma casa. Eu vou construir uma casa para você. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz para ele: o seu filho, Salomão, que vai te suceder no trono, ele vai construir uma casa para mim. E aí então nós temos a construção do templo, idealizado por Davi, construído por Salomão. E é esse templo que posteriormente foi destruído pelos babilônicos, foi reconstruído na época de Esdras, Neemias, e Zorobabel, do profeta Ageu e Zacarias. Depois foi reformado pelo rei Herodes e chegamos ao tempo de Jesus. E lá no tempo de Jesus temos aquela passagem extremamente significativa em que os discípulos estão admirando o templo e Jesus diz: olha, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Porque embora aquela casa tivesse sido reconstruída para Deus, quando Deus Emanuel estava nela, eles não o reconheceram. E por causa da rejeição de Cristo, a nação trouxe um grande juízo sobre si. E aquele templo foi destruído pelo exército romano no ano 70. E até hoje, o que temos dele são ruínas. E quem já foi lá visitar a Terra Santa, já foi no Muro das Lamentações. E ali então pôde ver de perto as ruínas do templo construído por Salomão. Irmãos, porém, há uma coisa que a Bíblia nos mostra. Deus falando por meio do profeta, de alguns dos profetas, e aqui eu vou citar o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 28, não vamos ler, mas fica aí para o seu registro. Profeta Jeremias 32, de 37 a 40. Deus diz que iria chegar um tempo em que ele estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. E nessa nova aliança, ele daria às pessoas, daria ao seu povo um novo coração, colocaria neles o seu espírito, e eles sim seriam o seu povo. E ele, o Senhor, seria o seu Deus. E Deus diz assim: e habitarei entre eles e estarei com eles. Vem Jesus, e Jesus vem como o autor, como o sustentador dessa nova aliança, meus irmãos. Uma aliança que foi de fato estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. Abro parênteses. Nós estamos vivendo hoje, nesses dias, o período da Quaresma, que é o período que antecede a Páscoa. E é na Páscoa que nós, cristãos, nos lembramos mais enfaticamente da morte, do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Pois bem,
por meio do seu sacrifício, Jesus inaugura a nova aliança. E todos aqueles que por meio de Cristo aderem à nova aliança, entram nessa nova aliança, passam por algo, por uma experiência chamada novo nascimento. Novo nascimento. E Jesus declara de maneira bem clara para Nicodemos, João capítulo 3. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, então, torna-se a porta da nova aliança, a porta de acesso ao reino de Deus. E o novo nascimento é uma obra de Deus na nossa vida, por meio do sacrifício de Jesus. Então, ao aceitarmos a Cristo, reconhecê-lo, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos por essa experiência. Somos novas criaturas. E é ali no novo nascimento que nós recebemos um novo coração. É ali no novo nascimento que Deus envia o seu Espírito para habitar em nós. É ali no novo nascimento que agora nós nos tornamos a casa de Deus. E juntos, como igreja, nós somos o lugar onde Deus habita. Irmãos, você e eu somos o povo da nova aliança. Você pode ajudar eu a pregar essa mensagem? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Irmão, você e eu somos o povo da nova aliança. Enquanto você fala, eu vou tomar uma aguinha aqui. E como povo da nova aliança, irmãos, nós estamos sendo construídos, né? Então há muita coisa que Deus já fez, entenda isso. Há muita coisa que Deus já fez e é por isso que você e eu estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque Deus já trabalhou na nossa vida. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Há muita coisa que Deus ainda quer fazer. Nós estamos num processo de construção, num processo de formação, num processo de santificação. E cada dia Deus está trabalhando em nós. A Bíblia vai dizer isso para nós de diversas formas. Eu separei alguns textos, eu acho que eu vou ler eles agora. Eu vou pedir que você me ajude aí, ou que você me acompanhe. Olha, primeiro é o texto de Efésios. Vamos começar com Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Uma coisa importante, irmãos, quando a gente está pregando, não é só a gente trazer os nossos pensamentos, a nossa argumentação. É importante ler o que a Bíblia fala, né? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, né? Olha lá, o pessoal da mídia já projetou ali, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, vejam que o apóstolo Paulo, ele usa palavras fortíssimas para falar do quê? Para falar de que nós, o nosso corpo, e ele está falando do templo, né? Aqui ele está falando do nosso corpo como templo do Espírito Santo, é habitação de Deus, é sagrado. Cuidar do corpo é algo extremamente importante, porque nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade dele, ele nos comprou, né? E a ênfase que eu quero dar aqui é essa.
que agora Deus habita não no prédio, mas Deus habita nas pessoas. Vamos para Coríntios ainda, capítulo 6, verso 17. Perdão, mas agora é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 6, 17. Seis, 17, segunda carta aos Coríntios, diz assim: por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, serei o pai de vocês, vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Então, e aqui o Senhor está dizendo dessa separação entre justos e injustos, entre salvos e não salvos. E por que somos separados? Porque somos dele, pertencemos a ele. E agora Efésios 2, 19 a 22, estamos quase acabando. 2 de Efésios, versículo 19. 2:19 de Efésios. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui ele fala da pedra, né, a mesma pedra que Pedro estava falando. 21. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E aqui ele fala, agora é Paulo falando da igreja como um edifício, tendo como base fundamental, né, a toda a estrutura é Cristo Jesus, a pedra angular, mas nós estamos sendo edificados, construídos dia a dia pelo Senhor, para sermos santuário dele, né, dedicados ao Senhor. Morada, ele usa essa palavra no final do versículo 22, morada de Deus em espírito. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto que lemos de 1 Pedro, para toda essa fundamentação bíblica que eu trouxe para vocês, falando da igreja como um edifício, da figura que vem desde o Antigo Testamento, mas que na Nova Aliança não existe mais templo, não existe mais tenda. Agora, o lugar que Deus habita não é mais um lugar físico como era antigamente, lá no Antigo Testamento, mas Deus habita no meio das pessoas, na vida das pessoas. Então, tudo isso mostra para nós que eu e você somos este lugar. Eu e você, que fazemos parte da igreja, nós somos o lugar onde Deus habita. Somos a casa de Deus, né? Então nós, quando estamos juntos, nós somos o lugar onde a presença de Deus se manifesta. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele vai trazer importantes exortações para todos nós, né? E essas exortações do apóstolo Pedro, tendo em vista que nós somos a igreja, o lugar onde Deus habita, não começa aqui no capítulo 2, mas começa antes. Lá no capítulo 1 ele já começa a falar algumas coisas. Depois da sua introdução, ele já começa a fazer um chamamento aos irmãos, chamando-os a entenderem essas verdades espirituais. Irmãos, na vida cristã, nós precisamos de discernimento. A vida cristã é muito mais do que a gente entende dela, né? E às vezes nós vivemos a vida cristã num formato mais religioso.
A gente vai na igreja, a gente faz o devocional, a gente dá o dízimo, a gente participa das atividades da igreja, mas há verdades espirituais que nós precisamos entender para o nosso crescimento e para o crescimento da igreja. O apóstolo Pedro, ele chama os crentes a serem sóbrios, sábios, né? E entender a grande expressão da graça, que nos salvou, que nos libertou, mas também nos constituiu membros, parceiros, né, de Deus na obra do Evangelho, membros da família de Deus, nos fez filhos, e isso tudo traz uma grande responsabilidade. Mas eu quero falar de maneira tópica, porque vai ser mais fácil, mais rápido, né? Há 4 exortações, eu anotei 4 aqui, que o apóstolo Pedro ele traz para aqueles irmãos e que nos alcançam hoje. Porque somos o lugar onde Deus habita, porque somos a morada de Deus. Ele diz assim, que nós devemos viver uma vida de santidade. Se você ler o capítulo 1, versículo 13 em diante, eu vou ler só o cerne do capítulo. Ele diz assim que, bem aqui no meio, né, ele diz assim, versículo 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, assim sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro chamado que ele faz, a primeira exortação é, vivam uma vida de santidade. Por isso ele começou o capítulo 2, versículo 1 que a gente leu, dizendo assim, abandonem toda a maldade, abandonem todo engano, abandonem toda a hipocrisia, abandonem a inveja, a maledicência. Né? Ele está nos chamando a viver uma vida que agrada a Deus. Santidade, meus irmãos, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Nós somos chamados a nos separar de tudo aquilo que nos contamina, de toda perversão que há no mundo. Nós somos chamados a viver uma vida transformada. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a vida que você teve antes de conhecer Jesus, você se tornou uma nova criatura. Então, todos aqueles valores, todos aqueles costumes, toda aquela cultura, todas aquelas práticas que você teve ou tinha antes de conhecer Jesus, aquilo acabou na cruz. Agora nós somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Não é apenas uma vida de regras, mas é uma vida que busca agradar a Deus. Existem coisas que a Bíblia não vai dizer para nós, né? De maneira específica. Outro dia, alguém estava conversando comigo e perguntando assim para mim, mas pode fazer tal coisa, não sei o que e tal, né? A Bíblia não diz nada. Eu falei, mas a Bíblia também não diz que você não pode fumar crack. Diz. A Bíblia não diz. Mas, irmãos, nós temos o Espírito de Deus. E há coisas que realmente, quando nós vivemos, nós estamos desagradando a Deus. E nós sabemos. Sabe por que nós sabemos? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele toca os nossos corações, ele fala, filho, não está certo isso que você está fazendo. Mas todo mundo faz. E aí vem a frase oficial das mães, né? Você não é todo mundo. Aí o Senhor fala, você, Wagner, não é todo mundo. Você é meu. Não é assim que Deus nos trata, como filhos? Nós somos chamados a viver uma vida dedicada a Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai chegar um momento que ele vai dizer assim, olha, não se trata de regras. Entenda uma coisa, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Então nós temos que discernir aquilo que agrada a Deus. E aqui, viver uma vida que seja uma expressão do caráter de Deus. Uma vida que reflete o caráter do Pai Celestial. Além da santidade, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele exorta a todos nós, como igreja, como morada de Deus, a vivermos em unidade. Né? E é muito interessante porque nós, como igreja, nós temos tendência, irmãos, à divisão. Temos tendência, historicamente falando, não é verdade? Mas, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o nosso chamado, a nossa tendência é essa, mas o nosso chamado não é esse. O nosso chamado é para vivermos em unidade. Versículo 5, olha só o que ele diz aqui. Assim também vocês, está falando de você, tá? E de mim. Como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Sabe qual é a figura que ele diz aqui? Você é um tijolinho e eu sou um tijolinho. E Deus está usando diversos tijolinhos para edificar uma casa. Irmãos, um monte de tijolos, um monte de tijolos, ou uma pilha de tijolos, é uma parede? Nós podemos falar que uma pilha de tijolos é uma casa? Só se for para aranha, lagartixa, essas coisas, né? Não é. Então não basta estarmos juntos. Nós temos que estarmos unidos. E na construção de uma parede ou de uma casa como essa, o que é usado para unir os tijolos? Cimento, cal, né? Ou argamassa, não é isso? Pois é. Na casa espiritual que Deus está construindo, nós somos unidos por Cristo, no poder do Espírito, pela argamassa do amor, irmãos. Não é para a gente ficar apenas juntos, nós temos que estar grudados. Grudados. E essa unidade, meus irmãos, é feita pelo amor. E nós devemos entender que essa unidade não é uma obra sua, não é uma obra minha. Essa unidade que nos une como igreja é uma obra do próprio Espírito Santo. Porque eu e você, nós não temos capacidade em nós para viver em unidade. É algo de Deus na nossa direção. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar. Vou falar sobre isso hoje à tarde, tá? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não vamos gerar unidade. Nós não podemos fazer uma programação para gerar a unidade da igreja. Vamos fazer jantar, vamos fazer almoço, café da manhã, vamos fazer jogos, vamos fazer passeios para a igreja se unir. Não, irmãos, a unidade é espiritual, ela já foi dada. O que nós temos que fazer é preservá-la. Entendeu? É uma atitude do nosso coração de querer viver unido com irmãos que são diferentes de nós. De nos amar, de vencer barreiras. De não cultivar preconceitos no nosso coração, de tratar o próximo com honra, de não falar palavras que machuquem e que destruam, de sermos promotores de paz, de bons relacionamentos. E porque estamos unidos, nós vamos fazer todas essas outras atividades, nós vamos celebrar a unidade que temos, né? E olha, irmãos, e um dia vai ser perfeito, porque nós vamos estar com o Senhor para sempre, né? Unidos na sua presença. E a figura que o apóstolo João descreve isso para nós lá no Apocalipse é homens, né?
pessoas, né? Eu vou falar pessoas que procedem de todas as raças, tribos e nações, unidas diante do trono de Deus, adorando o Senhor. Além da unidade, a outra exortação de Pedro é sobre serviço. Serviço, irmãos. Todos nós fomos salvos e fomos ao mesmo tempo comissionados por Deus para a obra dele. Primeiro, a obra não é nossa, a obra é dele, mas nós somos comissionados a servirmos na sua obra. E a figura que o apóstolo Pedro traz aqui para o serviço é a figura do sacerdote. A figura do sacerdote era muito conhecida entre os irmãos lá da primeira igreja, os irmãos judeus. Porque na época deles existia o templo, existia ali a figura do sacerdote, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos levitas. Então Pedro usa essa imagem para falar que agora, lá no versículo 5 de novo, nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, como sacerdotes, nós somos chamados a ministrar. É daí que vem a palavra ministério. E a palavra ministério, hoje nós vamos ter o start dos ministérios, né? Quer dizer serviço. Todos nós estamos convocados para o ministério, para o serviço. Sabe por quê? Porque Deus, quando te salvou, Ele fez de você um sacerdote, ou uma sacerdotisa, né? Você agora foi eleito por Deus para isso. E o serviço do sacerdócio, irmãos, o sacerdote, ele ministrava basicamente em duas frentes. Primeiro, ele ministrava para Deus. Ele entrava na presença de Deus para adorá-lo. Isso era serviço, irmãos. Isso não era diversão, era obrigação. Eles tinham escalas de entrar no santuário, de oferecer sacrifícios, de queimar incenso, de trocar os pães da proposição, de acender e apagar as lâmpadas. Isso fazia parte do serviço do sacerdote, ministrar para Deus. Mas a outra direção que o sacerdote ministrava era para as pessoas. O sacerdote ministrava para os homens. Ele ministrava a favor dos homens. Eles proclamavam a lei. Eles julgavam as causas. E o sacerdote, ele tinha essa função. E na linguagem do Pedro, ainda hoje nós somos chamados para ministrar como sacerdotes. Primeiro em direção a Deus, através da nossa adoração. Veja que ele fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nos lembra o texto de Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis a Deus como um sacrifício suave, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa chamada é para que nós, como cristãos, entendamos que somos chamados para adorar, para oferecer culto ao Senhor, para oferecer adoração ao Senhor, para adorarmos através das nossas orações, da intercessão, das nossas ofertas, da dedicação do nosso tempo na obra de Deus. Isso é adoração. Tudo que nós fazemos, irmãos, precisa ser uma expressão de adoração. Nós não fazemos para os homens. Se você está servindo na igreja para agradar pessoas, você está fazendo errado. Se você está servindo para agradar a si mesmo, você está errado. Nós não servimos por causa da necessidade. Nós não servimos por causa da demanda. Nós servimos por causa do chamado. Nós queremos agradar o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Mesmo quando a gente está fazendo serviços manuais, nós estamos adorando o Senhor,
Porque o nosso chamado, na sua essência, é para que nós sejamos adoradores. Adoração envolve tudo isso. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Eu não vou ter tempo de entrar nesses detalhes. Mas eu queria assim só enfatizar, irmãos, que ele fala sobre sacrifícios agradáveis a Deus. Veja, ele não fala só de sacrifício. Ele fala que o nosso sacrifício é aquilo que nós entregamos. É a entrega que nós fazemos, seja do nosso tempo, seja dos nossos recursos, seja do nosso trabalho, precisa agradar a Deus. E quando eu li esse texto, irmãos, eu me lembrei muito que também existem sacrifícios que não agradam a Deus. Não é qualquer coisa que agrada a Deus, irmãos. Não é. Vocês lembram da história do Caim e do Abel? Gênesis capítulo 4. Os dois ofereceram sacrifício. Mas o sacrifício do Caim não agradou a Deus. E por quê? Porque ele não fez como deveria fazer. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia diz isso na fala que Deus faz com Caim. Deus responde Caim. Fala assim: Caim, por que você está tão chateado? Por que você está de cara feia? Você não sabe, a pergunta que Deus faz para Caim: você não sabe se você fizer direito também será aceito? Você sabe. Então, irmãos, preste atenção, há sacrifícios espirituais que estamos fazendo e que nem sempre estão agradando a Deus. Quer outro exemplo? Saul. A Bíblia conta que Samuel falou para Saul: olha, espere aí que eu vou e nós vamos sacrificar junto e vamos trazer o favor de Deus para o povo. E a Bíblia diz que o Samuel atrasou um pouquinho, né? E o que o Saul fez? Onde que está isso? 1 Samuel 13, do versículo 8 a 14. Saul foi lá, pegou os sacrifícios, tragam aqui, e ele mesmo celebrou o sacrifício a Deus. Quando Samuel chegou, olhou aquilo, falou: Saul, o que você fez? Que loucura é essa, meu irmão? Você acha que você agradou a Deus? Você desagradou a Deus. Você desagradou, porque não é isso que Deus quer. E em vez de você atrair o favor de Deus, você trouxe o desprezo de Deus, você trouxe o juízo. Deus iria confirmar o seu reino, Deus ia estabelecer uma dinastia para você, mas agora Deus escolheu outro. Você foi rejeitado. Irmãos, entendem como isso é sério? Olha, no Antigo Testamento tem o exemplo do rei Uzias. Você pode ler lá, em 2 Crônicas. O cara era rei, um dia ele resolveu ser sacerdote. Falou: peraí, sai daí, sacerdote, deixa eu fazer esse negócio. Ficou leproso na hora. Por quê? Porque ele queria fazer algo que não agradou a Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem a história de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Que foram lá e queriam ofertar ao Senhor e fizeram uma trama. E o Pedro falou: mas quem vocês pensam que estão enganando? O dinheiro não era seu? Se ficasse com vocês, era de vocês. Alguém pediu para vocês darem esse dinheiro? Quem pediu? Mas por que vocês estão aqui com essa mentira, com essa farsa? Vai morrer os dois. Não deu outro, irmãos. E a Bíblia diz que veio o temor do Senhor sobre a igreja. Isso tudo mostra para nós, irmãos, que quando se trata de servir o Senhor, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Agradar ao Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus. É isso que nós somos chamados para oferecer sacrifícios que agradem a Deus. E isso também faz parte
do serviço do sacerdote, a proclamação. Veja que no versículo 9, o Pedro ele diz assim, que nós fomos chamados, né, somos raça eleita, nação santa, tal, né? E aí ele diz assim, lá no final, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Lá no final do versículo 9, ele diz assim, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdotes, nós somos chamados para fazer proclamação. Irmãos, só tem um jeito do mundo conhecer o nosso Deus, e Deus quer ser conhecido. É se nós falarmos dele, se nós proclamarmos dele. E como que a gente faz essa proclamação? Primeira coisa, irmãos, através da nossa vida. A vida fala mais alto do que palavras. Através da nossa vida. O nosso testemunho. Agora, é claro, vamos usar palavras, né? Vamos contar aos outros. Vamos falar a grandeza desse Deus, as virtudes dele, quem ele é, o que ele faz. Nós somos chamados para proclamar, tornar Deus conhecido na terra. E a começar da nossa casa. A começar da nossa família. Né? Jesus fala assim, ó, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então começa na sua Jerusalém. Vai para a sua Judéia, a circunvizinhança, né? Vai para Samaria, para Galiléia, para os confins da terra. É gradativo e ao mesmo tempo, onde você estiver e por onde você for, nós somos igreja do Senhor, o lugar que Deus habita. E como igreja do Senhor, nós somos chamados a viver essa vida de santidade, essa vida de unidade e essa vida de serviço. Eu sei que isso pode contrariar muitas coisas que nós pensamos, muitas coisas que nós queremos, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos chama, nesse tempo que estamos vivendo, a sermos essa igreja. E eu quero convidá-los a orarmos por isso. E nos colocarmos à disposição do Senhor. E dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo coisas muito importantes nesses dias. E eu vou falar uma coisa para vocês, essa construção que nós estamos fazendo aqui é algo realmente importante. Mas só que nós precisamos ter um discernimento. O discernimento é o seguinte, que nós construímos coisas temporais. Deus constrói coisas eternas. Qual coisa é mais importante? Não é que nós vamos parar de fazer a obra. Ó, irmãos, não estou falando isso, viu? Não, não é isso. É que nós temos que discernir uma ordem de prioridades. E a maior prioridade não é o que eu faço para Deus, é o que Ele faz em mim. É o que Ele faz em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque olha bem, tudo que nós construímos nessa terra, tudo que você construir aqui, casa, carro, patrimônio, tudo que você construir, vai ficar aqui. É ou não é? Vai ficar aqui. E sabe que vai ser propriedade de tudo do anticristo, né? Mas aquilo que Deus constrói na vida das pessoas, na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus vizinhos, aquilo que Deus está fazendo em você, através de você, aquilo que Deus está fazendo na comunidade, tudo isso tem destino certo. Irmãos, uma das figuras da igreja não é só prédio, é noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro.
Sabe, quando eu falo que Deus está construindo algo, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: Deus está preparando a noiva. O Espírito Santo está adornando a noiva. E não tenha vergonha você, irmão machão, dizer assim: eu sou a noiva. Porque nós somos a noiva do Cordeiro e nós vamos nos encontrar com Ele. Então, essa igreja, essa edificação é para a eternidade. E olha, é importante as construções dessa vida, os patrimônios. Nós precisamos, precisamos de espaço, precisamos de acomodações melhores. Mas, irmãos, a prioridade nossa como igreja é permitir que o Senhor nos construa. É sermos uma igreja que agrada a Deus. É sermos a noiva preparada para Ele. É agradar o noivo. Já pensou no dia do encontro? Quando o Senhor Jesus nos olhar, Ele vai falar: nossa, é lindo demais. Essa noiva é especial. Ela está pronta. Sem rusga, como diz o apóstolo, sem mácula. Ela está pronta, ela foi preparada, ela está adornada, ela está santa. Ela é pura. Ela é digna do Cordeiro. Amém? Quantos entenderam a palavra dessa manhã? Amém? Então ore comigo agora, agradeça a Deus e diga para Ele: Pai, eu recebo essa palavra. Obrigado porque o Senhor não desistiu e nem vai desistir de mim. O Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor está me formando como igreja. O Senhor está me preparando como noiva do Cordeiro. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está construindo esta casa, no qual nós, igreja, comunidade de fé, somos desafiados a oferecermos sacrifícios agradáveis ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Queremos responder a isso. Não queremos ouvir apenas, Pai. Senhor, não queremos apenas ouvir, mas queremos responder à Tua voz. Tenha liberdade de agir na nossa vida, Espírito Santo, em tudo que está nos falando. Eu sei que está aproximando o tempo, está aproximando o dia, e nós queremos, sim, queremos responder a esses desafios de uma vida mais santa, de uma santidade progressiva. Queremos responder, sim, para esse desafio de vivermos em unidade. A igreja é uma família, nós temos bebês, nós temos crianças, juniores, juvenis, adolescentes, jovens casados, nós temos idosos. Senhor, nós queremos viver em unidade com essas diferentes gerações, porque aquilo que nos une sempre é e será maior do que qualquer coisa que tenta nos separar. Ajuda-nos a irmos na direção uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, limpa-nos de todos os nossos preconceitos, Senhor, e dá-nos esse compromisso de servirmos, de adorarmos, de oferecermos sacrifícios agradáveis ao Senhor. Ajuda-nos a fazer autocrítica, autoavaliação. Às vezes a gente é bom para avaliar o outro, mas ajuda-nos a nos avaliar. E nos avaliar não com os nossos parâmetros, com os parâmetros do Senhor. E a perguntarmos para Ti: Pai, o que está agradável a Ti na nossa vida? O que não está agradável? Mostra-nos, para que nós possamos nos corrigir, nos adaptarmos àquilo que o Senhor está falando conosco. Eu quero Te louvar, Deus, pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, pela vida dessas irmãs que estão aqui. Eu quero invocar sobre eles a Tua graça e a Tua bênção. Vou pedir para você, por favor, segura a mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos abençoar uns aos outros. Pai, eu quero declarar uma bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, eu quero dizer que essa irmã é alguém muito precioso para o Senhor. O Senhor diz: você é meu filho, vocês são meu povo. Eu habitarei entre vós.
A tua presença está aqui, Senhor. A tua presença está no meu irmão, na minha irmã. Senhor, e isso é maravilhoso. Nós queremos reconhecer e valorizar. E queremos, ó Deus, sermos zelosos uns com os outros, tratando-nos com respeito, com honra. Ó Deus, abençoando um ao outro, ajudando-nos mutuamente, como família, como corpo, porque nós somos a tua casa, tu habitas entre nós. Pai, eu oro agora por saúde, se há pessoas enfermas, Pai, eu oro no nome de Jesus, que a tua unção curadora seja liberada sobre a igreja do Senhor. E haja, Senhor, um momento de saúde física, mental, emocional, espiritual. Pessoas que entraram aqui, ó Deus, às vezes com o coração apertado por situações que estão vivendo, constrangidas. Eu, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo venha para a renovação, venha para a restauração. Enquanto estamos segurando as nossas mãos, o óleo precioso que desce sobre a cabeça e que envolve o corpo de Arão, seja o mesmo óleo derramado aqui, Senhor, para transformação, cura, restauração do povo de Deus. Que a presença do Senhor nos sare, nos cure e nos fortaleça, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome. Que assim seja, louvado seja Deus. Amém.